E aí, primeiros anos, como vocês vão? O nosso tema aqui é anúncios e panfletos, né, do século XIX sobre escravizados ou escravizadas, na terceira semana do volume 3. Então, nós vamos começar a aula, não é, para essa explicação. Bem, esse é o nosso tema e neste tema nós estamos vendo uma forma diferente de se entender a história, porque nós vamos usar um outro tipo de documento histórico. Não é? Nós vamos usar uma crônica, vamos usar a literatura como forma, não é, de entender a sociedade de um certo período. No caso, estamos usando uma crônica dos maiores autores da língua portuguesa, com certeza, se não é o maior, um dos maiores autores da língua portuguesa no Brasil. Então você tem essa característica. Vou ler agora o trecho dessa crônica, podemos dar seguimento à aula, tá? O trecho é de um conto, tá? Não é uma crônica, perdão, a crônica é o que ele faz, né, ao relatar a realidade, não é? O conto Pai contra Mãe, né, de Machado de Assis. E vamos ler para poder entender uma certa dinâmica da escravização da sociedade escravocrata brasileira. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. A fuga repetia-se, entretanto. Caso houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava-se a correr sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncio nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico. Se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia da gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa. Gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com o rigor da lei contra quem o acoitasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade. Trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia a tal ofício por desfácio ou estudo. A nobreza, a necessidade de... a pobreza, a necessidade de uma achega. A inaptidão para outros trabalhos, o acaso e, alguma vez, o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava o impulso ao homem que sentia bastante rígido para pôr ordem à desordem. Machado de Assis, né, Pai contra Mãe, né, Relíquias da Casa Velha, primeiro tomo, São Paulo, Edgraf, sem data, páginas 13 e 14. Bem, no vocabulário, Valongo é uma região da cidade do Rio de Janeiro, onde se fazia, né, o comércio de pessoas escravizadas. Ladino, dizia-se dos escravos que eram nascidos no Brasil, sabiam a língua, sabiam os costumes, então eles eram ladinos. Né? Quitandar é vender alimentos, quitandas nas ruas,
e feitos muitas vezes por escravos de ganho. Folhas públicas seriam os jornais, acoitar, dar proteção a alguém, acolher, desfastio, entretenimento, passatempo, chegada, achega, rendimento pequeno, tá? Então você vai ter esse vocabulário. Bem, quem é Machado de Assis? Machado de Assis vai ser o escritor brasileiro, como está falando aí, um dos mais importantes, no meu entender, o mais importante da língua portuguesa. Vai se destacar pelo conto, romance, vai escrever crônicas, poesias literárias. Tá? Então, Machado de Assis ele vai se revelar um grande observador da sociedade brasileira. Reparando, vocês aí, essa é a foto do Machado de Assis, ele é uma pessoa mulata, tá? Ele é um negro mulato e ele vai falar com muita propriedade e com muita sagacidade, muita inteligência sobre essas questões que são muito, no século XIX, elas são muito fortes, elas mobilizam a sociedade para o fim da escravidão. Tá? A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, talvez o seu mais famoso livro, teve início a fase propriamente realista, quando revelou seu incrível talento na análise do comportamento humano, descobrindo por trás dos atos bons e honestos a vaidade, o egoísmo e a hipocrisia, mas não só os atos humanos, mas os atos de uma sociedade. Então, Machado de Assis pode ser usado como um documento histórico. Tá? Então, é muito importante. Bem, o ofício, ocupação, de procurar encontrar escravizados que tinham fugido nas regiões rurais, era chamado de capitão do mato. Nas cidades, esse trabalho não tinha um nome. De acordo com as informações do texto, o que levava o homem a fazer isto na cidade do Rio de Janeiro, século XIX, onde vivia Machado de Assis? Está lá no final do texto, né? Então, se vocês voltarem ao final do texto, se vocês virem de novo o começo do vídeo, então você vai ter o que faz, não é? Então, a condição financeira que vai fazer essa pessoa realizar essa tarefa, porque ela também não era bem paga, não é? Então era uma tarefa que era difícil, não era qualquer um que fazia, essa perseguição pela cidade do Rio de Janeiro. Tá? Qual seria a razão para o autor chamar a apreensão do cativo, da cativa, de que tinha fugido como ofício do seu tempo? É porque vai existir, aí vocês vão elaborar uma resposta, mais complexa, mais bem feita, mas o ofício do tempo é o que aconteceu naquele período, tá? É o que vai acontecer naquele momento, também está marcamos o texto lá. E compare o segundo parágrafo, aquele que fala do anúncio, com um panfleto que segue, publicado em 1854, na mesma cidade. Então, a comparação é que o Machado de Assis ele vai descrever, não é? De forma simples, objetiva, não é? E verdadeira, ou seja, a crônica que Machado de Assis faz é uma crônica extremamente relevante e verdadeira, porque ela compactua, não é, com um documento histórico da época. Então, a crônica de Machado de Assis é, por si só, um documento histórico, tá? Porque você tem a comparação, o que aparecia no jornal e o que ele escrevia. Então, você vai ter isso como uma das principais características, tá? Entendendo que essas semanas nós estamos estudando essa relação
não é, de escravizados com a sociedade escravocrata, de como isso é feito, ou era feito, melhor falando, tá? Para nós entendermos o momento no qual o Brasil vivia, tá? Esse período escravocrata. Como é que as pessoas vão construir relações dentro de uma sociedade escravocrata? Como esse escravizado vai sobreviver? O que ele vai construir, não é, de entendimento para a sua sobrevivência dentro desta sociedade, ok? Então, ficamos para a próxima semana. Próxima semana nós vamos gravar uma outra aula para podermos postar esse temas para vocês. Vocês podem rever sempre que vocês quiserem, ok? Um abraço para vocês e até semana que vem.